Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Sandra Regina e hoje vamos fazer uma resenha do Capitães da Areia. É um romance de autoria do escritor brasileiro Jorge Amado, escrito em 1937. A obra retrata a vida de um grupo de menores abandonados que crescem nas ruas da cidade de Salvador, Bahia, vivendo em um trapiche, num ambiente hostil, roubando para sobreviver, chamados de Capitães da Areia. O livro forma parte do movimento da Romance de 30, marcando uma mudança do modernismo da década anterior, passando de experimentação literária para um engajamento com questões sociais e religiosas. Conta a história dos garotos do trapiche que eram ajudados pelo padre até ser restrito pelo bispo. Na praia, eles conhecem Dora, uma menina por volta de 13 anos, magra, que cuida dos meninos do trapiche. Uma referência a Iemanjá. Foi o livro mais vendido de Jorge Amado. É considerado um clássico e tem tido presença na lista de livros de vestibulares como a FUVEST. Façamos agora uma análise e contexto. Havia no Brasil, na década de 1930, uma visão de país novo, que ainda não havia se realizado, como registrou Antônio Cândido de Melo e Souza, ressaltando os autores da época aquilo que separava a nação dos países ricos. Vivia o Brasil num momento conturbado, em que se tomava consciência da luta de classes. Durante a ascensão do poder de Getúlio Vargas, João Luiz Lafetá afirma que a consciência da luta de classes, embora de forma confusa, penetra em todos os lugares, na literatura inclusive, e com uma profundidade que vai causar transformações importantes. Buscava-se então a mudança social, ao contrário do momento literário anterior em que se enaltecia as qualidades do país, presente no movimento modernista. Há um certo desencanto com a realidade, que a literatura passa a retratar de um modo pessimista, mas fazendo-o de forma ativa e transformadora. No dizer de Lafetá, deu-se a consciência pessimista do subdesenvolvimento. Neste contexto, a obra de Jorge Amado pode ser qualificada como social e proletária. A perspectiva crítica de Jorge Amado pode ser preenchida na composição do núcleo de personagens principais. Essa foi a primeira vez que um menino de rua, fora da lei, assume um papel de protagonista em uma obra literária brasileira. Vamos ver o ambiente deste livro. Jorge Amado retrata a vida nas ruas de Salvador, capital do estado brasileiro da Bahia. Naquela época, afetada por uma epidemia de bexiga, seria a varíola, o aparato policial destinava-se à perseguição pura e simples dos menores infratores, encontrando mesmo um prazer na tortura, sem qualquer senso de justiça. Diante do ambiente hostil em que eles vivem, o grupo de meninos abandonados reage de forma também agressiva, mas de forma a encontrar nas ruas uma certa liberdade. Tem por refúgio um velho trapiche, uma espécie de um armazém, abandonado numa das praias da capital baiana, de onde vem o nome do grupo. Este trapiche é a única referência de lar que possuem, chegando inclusive a se confundirem com ele. É onde se abrigam, se escondem e vivem como uma família. Sua descrição ocupa lugar de destaque no início da obra. Ali constroem suas próprias regras, são os senhores e é o objeto de investigação pelas autoridades, que desconhecem onde os mesmos se ocultam. Enredo: retrata os meninos como uns moleques atrevidos, malandros, espertos, famintos, ladrões, agressivos, falsos, soltos de língua, carentes de afeto, de instrução e de comida. Os capitães da areia são meninos que perturbam a ordem da cidade, infundem ódio à polícia e ao diretor do reformatório, transmitem medo aos ricos, tiram o sono dos donos dos palacetes na cidade cheia de igreja, por onde também soam atabaques que trepidam com ritmos trazidos da África para os terreiros de candomblés. O livro é dividido em 3 partes.
Antes delas, no entanto, vem a sequência de pseudo-reportagens do Jornal da Tarde que caracterizam-no e mostram diversas visões e opiniões sobre o caso. Vejamos a primeira parte, sobre a lua num velho trapiche abandonado. Subdividida em 11 capítulos, a primeira parte apresenta o local onde as ações transcorrerão. Um trapiche, um armazém abandonado, à beira do mar, que no passado fora um local movimentado e agora está sujo, infestado de ratos, fora frequentado inicialmente pela marginália, até ser tomado pelo bando dos capitães da areia. Vejamos um trecho do livro. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Antigamente aqui era o mar. Nas grandes e negras pedras dos alicerces do trapiche, as ondas ora se rebentam, fragosas, ora vinham se bater mansamente. A água passava por baixo da ponte sobre a qual muitas crianças repousam agora, iluminadas por uma réstia amarela da lua. Desta ponte saíram inúmeros veleiros carregados. Alguns eram enormes e pintados de estranhas cores, para a aventura das travessias marítimas. Aqui vinham encher os porões e atracavam nesta ponte de tábuas, hoje comidas. Antigamente, diante do trapiche se estendia o mistério do mar-oceano. As noites, diante dele, eram verde escuro, quase negras, daquela cor misteriosa, que é a cor do mar à noite. Ao contrário de outros grupos espalhados pela cidade, os capitães da areia têm um líder, seguem normas e principalmente obedecem a um chefe que cumpre o papel de manter um lar para as crianças que ali vivem. Pedro Bala quase naturalmente surge como um líder e tem o papel de harmonizar, manter a ordem e, de certa maneira, ensiná-los a agir sob certas circunstâncias. Com 15 anos, audaz, ativo e conhecedor de todos os recantos da cidade, é marcado com uma cicatriz e por cabelos loiros. Poucos lhe conheceram a mãe, e o pai morrera num balanço. Para afirmar a liderança, Pedro Bala destituiu o caboclo Raimundo após uma luta pelo poder. O ápice da primeira parte vem em 2 momentos, quando os meninos se envolvem com um carrossel mambembe que chegou na cidade e experimentam as sensações infantis. E quanto a varíola ataca a cidade e acaba eliminando um deles, Almiro, apesar da tentativa do padre José Pedro em ajudá-los, e tendo grandes embaraços por causa disso. Segunda parte, na noite da grande paz dos teus olhos. Na segunda parte, na noite da grande paz dos seus olhos, surge uma história de amor, quando a menina Dora torna-se a primeira capitã da areia. E mesmo que inicialmente os garotos tendem tomá-la à força, ela se torna como mãe e irmã para todos. A homossexualidade é comum no grupo, mesmo que em dado momento Pedro Bala tende impedi-la de continuar. E todos eles costumam derrubar negrinhas na orla, ou seja, abusavam das moças que cortavam caminho pelas praias à noite. Mas o professor e o Pedro Bala se apaixonaram por ela. E Dora se apaixona por Pedro Bala. Quando Pedro e ela são capturados, ela em pouco tempo passa a roubar com um dos meninos. Eles são muito castigados, respectivamente no reformatório e no orfanato. Quando escapam, muitos enfraquecidos se amam pela primeira vez na praia. Ela morre, marcando o começo do fim para os principais membros do grupo. Terceira parte, Canção da Bahia, Canção da Liberdade. Mostra a desintegração dos líderes. Sem perna, causa dano a si mesmo, antes de ser capturado pela polícia, que odeia. Professor parte para o Rio de Janeiro, onde torna-se um pintor de sucesso. Entristecido com a morte de Dora, Gato se torna um malandro de verdade. Vai para Ilhéus com Dalva, de quem é cafetão. Pirulito se torna padre. Padre José Pedro finalmente consegue uma paróquia no interior e vai para lá ajudar os degredados do rebanho do sertão. Volta Seca
se torna um cangaceiro do grupo de Lampião e mata mais de 60 soldados antes de ser capturado e condenado. João Grande torna-se marinheiro, querido de Deus, continua sua vida de capoeirista e malandro. Boa Vida torna-se um músico e malandro. Pedro Bala, cada vez mais fascinado com as histórias de seu pai sindicalista, vai se envolvendo com os doqueiros e finalmente os capitães da areia ajudam numa greve. Pedro Bala abandona a liderança do grupo, transferindo-se para Barandão, mas antes os transforma numa espécie de grupo de choque. Assim, Pedro Bala deixa de ser o líder dos Capitães da Areia e se torna um líder revolucionário comunista. Os personagens. O grupo de menores abandonados que recebe o nome de Capitães da Areia traz em comum a pobreza, a vida insalubre, uma vaga revolta contra o mundo hostil, a liberdade que encontra nas ruas, a lealdade grupal e uma certa maturidade prematura, que contudo cede lugar a rasgos de deslumbramento infantil ou a falta de uma mãe. A distinção dos garotos se dá na forma com que cada um deles lida com esta situação comum. Gato liga-se às prostitutas, Volta Seca sonha em ser cangaceiro, Sem Pernas torna-se sarcástico e cruel, Pirulito busca a religiosidade, Professor busca os livros, planejava as estratégias, Pedro Bala arquiteta planos de roubos. Neles se adivinha o futuro que os espera. O gigolô em Gato, o sacerdote em Pirulito, num fatalismo inevitável. E aqueles a quem Jorge Amado antevê a solução em tais casos de reação à realidade adversa. Em Professor e Pedro Bala, dá-se o encontro com a luta de classes e o ideal comunista. A nossa conclusão: Capitães de Areia é mais do que um romance sobre crianças de rua. É um espelho do Brasil, de ontem e do hoje. Jorge Amado nos lembra que cada menino abandonado possui uma história, um sonho e uma humanidade irredutível. Ler esta obra não é apenas conhecer a literatura, é também exercitar empatia e enfrentar as feridas sociais que ainda persistem. Vamos ficando por aqui. Se não são inscritos no nosso canal, se inscrevam. Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu like como forma de contribuição para o nosso trabalho e até breve.